Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Power Morning. Hoje é o Power Morning número 9, né? Já estamos aí avançando bem nos nossos estudos. Vou colocar aqui o título da nossa conversa de hoje para vocês, para ficar fixo aqui na base. Deixa eu colocar aqui o dia, tá? O nome de hoje é O Dia, vai ser bem legal. A gente vai ter a conversa aqui bem interessante sobre a Bíblia. Vamos dar uma olhadinha lá no texto original. Obrigado a todos aí que estão chegando. A Patrícia já está na área. Edgar Garcia, meu sogro, também está na área. Cíntia está por aí também. Renato Ferreira, valeu pela força de todos vocês. Tanaka aí de Ubatuba, Depil. Valeu mesmo, galera. Lembrando que eu sempre deixo um convitinho para vocês, né? A Rimena Cubir está na área também. Então, aquele convitinho de dar um print na tela, compartilhar lá nos stories. O compartilhamento é uma das coisas mais interessantes do Instagram, é uma coisa que dá mais relevância. Então, aqui embaixo no cantinho aqui, eu não sei se está invertido para vocês, mas no cantinho tem uma setinha, né? Onde saem os coraçõezinhos e tal. Se você clicar ali, você consegue compartilhar legal, chamar a galera, chamar seus amigos, tá bom? Cíntia também tá na área, Steph, valeu mesmo pela força de todos vocês. Steph, acho que é lá não é Steph lá da Bola de Neve lá do Tatuapé? É você, Steph? Se for, dá um alô aí pra gente depois, ok? Minha mãe tá na área também, Lou Lopes aí, valeu, maravilha. Cristina, muito obrigado aí, tá, galera? Então, hoje nós estamos aqui no Power Morning 9. Lembrando que você pode assistir as aulas anteriores lá aqui no Instagram ou lá no nosso canal do YouTube, que é o Manual da Independência, tá bom? E é claro, estamos aqui orando, né, e buscando, conversando para transformar isso tudo aqui num livro muito bonito para vocês, tá certo? Rosana falando, bom dia, Daniel, obrigada aí pelos estudos, né, por deixar no YouTube. Meu marido e minhas filhas estamos assistindo e aprendendo bastante, que maravilha. A Steph, sim, a Steph lá da Bola de Neve Tatuapé. Valeu, Steph, um abraço, tá? Obrigado pela presença, manda um abraço para todo mundo. A Cíntia lá no Chile, valeu. Minha mãe falando aí, Deus abençoe, galera de Vila Velha, muito obrigado, né? Tô dando uns recadinhos aqui, lendo umas mensagens, aproveitando enquanto todo mundo chega. Então, vamos lá. Lembrando que lá no YouTube, no Manual da Independência, você pode assistir novamente com a velocidade acelerada. Você pode assistir até 2 vezes mais rápido. E com o ritmo que eu falo e com a minha dicção, eu sempre faço isso com os meus vídeos, eu dou uma olhadinha de novo, dá para assistir tranquilo em 2 vezes. Então você consegue assistir um vídeo de 1 hora em meia hora, um vídeo de meia hora em 15 minutos. Então isso é muito bom, eu uso sempre para a gente administrar o tempo. Agora, quando é alguém que tem uma dicção assim meio... fala muito rápido ou não é muito claro, aí é difícil, tem alguns vídeos que eu não consigo ver. Vamos lá então, a gente agora está no capítulo 1 de Gênesis e também a gente vai falar hoje sobre o versículo 5. A Evelise sugerindo falar dos 10 mandamentos, dá um estudo muito legal também, tá bom, Evelise? Obrigado. Quem sabe a gente mergulha neles ali, faz um grande estudo ali, bem interessante também. Já lá no versículo 5, a gente lê uma passagem famosa, dizendo, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou noite. E foi a noite e amanhã o primeiro dia, tá certo? Em hebraico é muito interessante, né? Vaikra, né? Vaikra no sentido de chamou, né? Eu não sei se vocês lembram disso, o pastor Valmor está na área, mas o nome dos livros em hebraico geralmente, o nome do livro é o nome da primeira palavra que aparece no livro ou de uma palavra importante do primeiro versículo do livro. O livro do Gênesis começa, Bereshit bara Elohim, então no princípio criou Deus. O nome do livro em hebraico é no princípio, tá certo? E assim sucessivamente. Quando a gente olha, né, o Êxodo começa como? Ele começa assim... são esses os nomes, né? Como é que é nomes em hebraico? Shemot, né? Então esse é o nome do livro. Shemot. Shem é livro, Shemot, os nomes. Então em hebraico o nome do livro de Êxodo é Shemot. O livro de Levítico, ele começa, chamou o Senhor, né? Como é que chamou o Senhor? Vaikra, né? Deus chamou. É a mesma palavra que é usada para se referir aqui
ao início desse versículo, né? O verbo é cará, significa você chamar, né? Fazer uma convocação, significa fazer um convite, fazer uma menção, pregar, proclamar, pronunciar, publicar, ler, dizer. Então, esse é o conceito que está por trás dessa ideia, né? Então, assim como o Levítico começa com Vaikra, o Gênesis 1:5 também começa com essa mesma expressão muito interessante. Chamou Deus a luz, ou seja, pessoal, tá na cara, né? Qual é a relação interessante que nós temos aqui desse Gênesis 1:5 com o livro de Levítico? O livro de Levítico é o livro em que Deus vai estabelecer as regras e os critérios da lei sacerdotal, da lei ritualística, e vai estabelecer também os critérios daqueles que foram chamados. Os levitas, eles foram escolhidos, os levitas foram separados porque mostraram fidelidade a Deus. Eu não sei se você lembra aqui, então, tá? Então, já para dar um spoiler aqui para vocês, nessa conversa de hoje, nessa aula de hoje, o que a gente está lendo aqui, ó? E chamou Deus a luz de dia, tá? Se a gente pega só as primeiras 3 palavras, Vaikra Elohim, Laor, ou Laur, Yom, né? Deus chamou a luz dia. Eu vou tirar a palavra dia, vou deixar Deus chamou a luz. Sabe o que eu quero dizer com isso? E é o primeiro insight aqui para você. Se você é da luz, Deus está te chamando. Assim como Deus chamou os levitas, Deus está chamando você que é da luz. Aqueles que são da luz precisam manifestar a sua luz. A luz, como Jesus falou, ela não pode ficar embaixo da cama, senão ela não ilumina nada. A luz foi feita para ser colocada no alto, para que dali ilumine todo o quarto. A gente tem nisso 2 problemas. A gente tem aquela pessoa que acha que ele é a estrela, que ele tem a luz própria, que ele é o sabichão, que ele é o mestre de tudo, o mestre dos magos, que ele é o bonzão, o maioral. E aí ele quer aparecer, né? Ele pensa um pouquinho nisso. Agora, tem aquele também cristão da autocomiseração. Tem aquele cristão, eu sou cristão, mas eu sou coitadinho, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não tenho meios e tal. E aí eu vou ficar escondido aqui embaixo da cama. Deus fala, você vai anunciar a minha luz. Se você é luz, você não é apenas um vagalume, né? Uma luz ambulante. Você é uma luz que foi feita para ser colocada no alto. A gente não coloca lâmpada num quarto embaixo da cama, só se for para fazer estilo. Para iluminar, tem que ser no alto. Ou seja, Vaikra Elohim Laor significa Deus está chamando aqueles que são da luz. E por que Deus está chamando? Deus está chamando porque Ele quer te usar. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que nós possamos ir bem em todas as coisas. E Deus está ali selecionando. Deus está buscando quem ama a luz, quem é da luz, tá certo? Deus está buscando. Sabe aqueles insetos que vem uma lâmpada à noite e vai todo mundo em cima da luz? É exatamente isso. Deus está buscando aquele que ama a luz, aquele que está procurando a luz do Senhor, aquele que está querendo receber de Deus essa luz. Então, e Deus chamou a luz, significa Deus está te chamando hoje, para você não viver uma fé rasa, para você mergulhar profundamente nas coisas do Senhor. E Deus, Ele está sempre caçando talentos, sempre. Deus está sempre procurando ali alguém que esteja com o coração contrito, esteja demonstrando potencial, esteja disposto a trabalhar. Quando Deus foi lá e chamou Gideão, Ele viu em Gideão ali a sua garra, Ele viu que Gideão não aceitou a situação que eles estavam passando ali com os midianitas furtando tudo deles. Então ele foi malhar o trigo escondido, em vez dele malhar o trigo lá na eira, ele foi malhar o trigo no lagar, ele foi malhar o trigo escondido, onde o pessoal esmagava
as uvas, e aí Deus viu essa disposição dele de mudar a sua realidade, e o anjo de Deus foi lá falar com ele e falou: Gideão, gostei da sua postura, você não se conformou com a situação, então eu digo para você, vamos resolver esse problema. E ele falou: mas resolver como? A situação está complicada. O anjo fala: vai nessa tua força, Gideão. Essa tua força vai ser um instrumento para a gente libertar o povo, e eu vou contigo e a gente vai trazer uma grande vitória. Amém, queridos? Fiquem ligados nisso. Hoje é o dia do Vaikra. Hoje é o dia do Deus te chamar. Hoje é o dia de Deus te convocar. Hoje é o dia de Deus te selecionar. Se a gente olha, né, isso em hebraico, é muito interessante, né? Porque em hebraico, você falando com um homem, você pode perguntar para a pessoa, Mashimha. Shim vem de Shem, que é nome, ou seja, qual é o seu nome? Mashimha, como é que é o seu nome? Aí você responde assim, no meu caso, Shimi, o meu nome, Daniel. Shimi Daniel. Mashimha, Shimi Daniel. Agora, uma outra maneira de você perguntar qual é o seu nome é usando esse verbo kará aqui, que é assim, Erkorim lecha. Erkorim lecha, ou seja, como se chama você. Como você se chama, como chamam você, como é que as pessoas te chamam. Aí você fala assim, Korim li, eu me chamo, Korim li Daniel. Então, Mashimha, Shmi Daniel. Korim lecha, Korim li Daniel. Korim significa como você se chama, como as pessoas chamam você. E eu pergunto, como é que as pessoas te chamam? As pessoas falam, você é muito pessimista, você é chato, você só fala coisa negativa, você não tem fé, você não tem foco, você não tem motivação, você está sempre reclamando, você está sempre murmurando. É assim que as pessoas te chamam? Ou as pessoas te chamam assim, Daniel, você pode orar por mim, já que você é uma pessoa de oração? Daniel, você pode me explicar esse versículo da Bíblia? Daniel, você pode me ajudar a entender essa passagem? Essa é a grande diferença da luz. A luz, assim como aquela luz atrai o inseto, não só o cristão é essa luz que atrai, mas o cristão é o vagalume também que conduz a luz. Né? O Lúcifer acha que ele que é o portador da luz, que ele que é o Lucifer, ou seja, o portador da luz, que ele é o fósforo, o portador da luz. Mas ele é o portador da falsa luz, porque ele se transfigura em anjo de luz. A luz própria dele não existe mais, porque o sol não brilha mais para cima dele. Ele deixou de ser um satélite. Hoje ele é uma luz de LED no máximo, uma luz que produz uma luminosidade falsa, fake, uma transfiguração. Não é uma luz genuína, não é aquela luz que sai de Deus, que é o sol, e reflete em nós que somos satélites e luas. É totalmente diferente. Então, pessoal, olha só as traduções possíveis para essa expressão Vaikra, né? E Deus chamou. Deus está chamando, Deus está lendo também. Olha só que interessante, Deus está lendo, Deus está convidando, Deus ele está sendo chamado, ele está proclamando, ele tem estima, ele será chamado e ele vai se encontrar. Essas são todas as traduções possíveis da expressão Vaikra na Bíblia, tá? Você pode falar assim, poxa Daniel, mas como é que Vaikra, eu entendo um pouco de hebraico, como é que Vaikra pode ser traduzido como ele está encontrando? Isso é a tradução que aparece no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 9, tá certo? Onde diz assim, e Absalão encontrou os servos de Davi. É a mesma frase. Vaikra Avishalom Lipnei Evdei David. Tá? Vaikra Avishalom Lipnei Evdei David. E Absalão encontrou os servos de Davi. Tá certo? Todas essas traduções possíveis são traduções que estão na Bíblia para a mesma expressão Vaikra. Agora você vai gostar muito da maneira, né, como Deus faz essa separação. Lembra que ontem a gente falou de Davi e foi bem interessante na exposição que a gente fez da história de Davi? Veja que Davi, ele foi selecionado também por Deus. Deus viu nele essa luz e chamou a luz de dia e falou, Davi, você vai iluminar a nação de Israel toda. Não só a nação de Israel, o mundo inteiro. Tanto que hoje, deixa eu fazer um cálculo aqui, Davi viveu 900 anos antes de Cristo. Então, se a gente anda para trás, a gente vai até Jesus 2000 anos, mais 900 anos. Davi viveu 3000 anos atrás e estamos aqui no Ocidente, no Brasil, 2021, falando sobre Davi, ou seja, a luz que Deus colocou em Davi está iluminando a humanidade até hoje.
3.000 anos depois, num lugar completamente diferente. Vejam que maravilha. Deus escolheu, Deus selecionou. E Deus expressa um pouco essa ideia numa situação muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Hoje a gente está falando de chamados, estamos falando de escolhas, estamos falando de luz, estamos falando de Deus caçando talentos. Deus é um grande caça-talento, é um olheiro que fica procurando o grande próximo talento. Davi, você sabe, quando ele se dispôs a lutar com Golias, Davi, ele, como pastor de ovelhas, né, o pastor de ovelhas tinha um cajado. O cajado tem duas pontas, uma ponta curva para pegar a ovelha no pescoço quando ela estivesse fugindo, né? Puxar a ovelha de volta, e o outro lado do cajado pontudo, para que ele pudesse usar como arma de defesa para afugentar os predadores. Então o cajado do pastor ele tem uma dupla função. Um lado é para proteger a ovelha, o outro lado é para afugentar. Um lado é de defesa, o outro lado é de ataque. Assim funciona o cajado do pastor, tá bom? E vocês também são reis e sacerdotes, vocês que receberam a autoridade de Deus, poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome do Senhor, vocês têm esse cajado também de proteção e de ataque, ok? Para atacar, obviamente, as coisas diabólicas. Evelise falando Davi, filho obediente, Ange Madeira falando Davi zeloso, Malu Kestel tá lá na Alemanha, falando na Alemanha também, né? Guten Morgen, né? Já que você falou ali, eu acabei não respondendo, Guten Morgen. Então, olha só, Davi, quando ele se dispõe a lutar com Golias, ele usava o cajado e ele usava a sua funda também. A funda, você sabe, era uma estrutura de madeira com um tecido, né? Nesse tecido ele colocava uma pedra e ele girava aquilo e lançava aquela pedra. Você pode achar que é um instrumento meio rudimentar, mas a pessoa que domina a técnica da funda, a funda ela tem um enorme poder de precisão. Para quem sabe dominar aquela técnica, ele consegue acertar um alvo assim, com uma precisão impressionante. E a pedra, ela sai com uma velocidade tão grande que ela tem um poder de parada, como se chama nessas áreas, né, de balística. A pedra de uma funda, ela tem um stopping power, que é capaz de segurar até um urso. Tem um stopping power maior do que talvez uma arma de verdade, tá certo? Obrigado, Kyla aí, hallo malo, schöne Grüße aus NRW, valeu, muito obrigado, hein? Danke schön, guten Tag. E meu sogro falando que funda no interior chama de atiradeira, né? No Rio a gente chama de estilingue e tal. Então olha que interessante, o Davi, quando ele vai lutar com Golias, a Bíblia fala uma expressão muito legal que tem tudo a ver com a seleção de Deus, quando Deus vê a luz. Preste atenção que eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para você. A Bíblia diz que Davi, antes de lutar com Golias, ele vai até o rio e ele separa 5 seixos de rio, tá certo? Ele separa 5 pedrinhas de rio. E aí eu pergunto para você, por que Davi foi ao rio pegar as pedras? Por que ele não pegou pedras no chão? Aí você precisa entender a estrutura daquela época de um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele tinha o seu cajado e ele tinha a sua funda ou a sua tiradeira ou o seu estilingue e ele tinha uma sacolinha de couro, uma sacolinha de tecido, na verdade de tecido, uma sacolinha de tecido onde ele guardava essas pedras. As pedras que ele usava na sua funda para afugentar os predadores, os coiotes, não exatamente coiote, mas os lobos, os ursos e os leões, essa sacolinha com pedras, ela não servia só para jogar pedras no urso e no leão. Ela servia também para contar as ovelhas. Como é que funcionava isso? As ovelhas ficavam ali no curralzinho, no aprisco. De manhã cedo, o pastor de ovelhas ia até lá e saía com as ovelhas para pastar, para beber água. O que ele fazia? Cada ovelha que saía do curral, ele colocava uma dessas pedrinhas na sua sacola. Ele ia colocando, saiu uma ovelha, uma pedrinha, uma ovelha, uma pedrinha, uma ovelha, uma pedrinha.
Quando no final da jornada ele voltava para o curral, para o aprisco, cada ovelha que entrava, ele tirava uma pedrinha, tirava uma pedrinha, tirava uma pedrinha. Se todas as ovelhas entrassem no curral e sobrasse alguma pedra na sua sacola, era sinal de que ele esqueceu uma ovelha, ele perdeu uma ovelha. Ele fechava o curral e saía correndo em busca da ovelha, tá certo? Então aquelas pedras não serviam apenas para jogar, mas servia para contar as ovelhas. É o zelo, estão vendo aqui a ideia? Agora eu pergunto para você, um saco desse de tecido, em que às vezes o pastor precisa retirar rapidamente a pedra para jogar num predador que está chegando, essa pedra ela não pode ser pontuda. Essa pedra ela não pode ser pontiaguda, porque senão no processo de colocar e retirar, ela rasga o saquinho do pastor de ovelhas, ela rasga aquele depósito de tecido, ela vai arranhar as paredes do saco e vai acabar fazendo um furo, um rasgo no saco. Então, os pastores de ovelha, eles não usavam pedras brutas, eles usavam pedras polidas. E lá naquela época não tinha um lugar para você ir e falar, você pode polir essas pedras para mim? Qual é o lugar onde você encontra pedras polidas? É o rio. Por que você no rio tem o seixo, que é uma pedra lisinha, polida? Além dessa pedra lisa, ela entrar e sair com facilidade do saquinho do pastor de ovelhas, ela também tem uma aerodinâmica melhor. Na hora de ser lançada, ela vai com um movimento mais previsível, mais retilíneo, por causa da sua estrutura aerodinâmica. E aí, pessoal, o que acontece? Né? Como a pedra ela se torna polida? A pedra, vamos imaginar aqui, a pedra lá no início do rio, ela vai sendo empurrada pela água. E ao ser empurrada pela água, ela vai se chocando em outras pedras. Se chocando em outras pedras, ela vai sendo polida. As suas pontas e arestas vão sendo limadas, vão sendo podadas, vão sendo retiradas. E quando essas pedras chegam ao final do rio, na base do leito do rio, elas já estão completamente polidas e lisas. E foram essas pedras que Davi selecionou. Davi aqui pode representar Deus, escolhendo 5 pedras para usar para derrubar gigantes. Davi pode ser representado ali por Jesus, escolhendo os seus 12 discípulos, usados também para derrubar os gigantes. Então, Davi está fazendo o quê? Selecionando. Ele escolheu 5 pedras polidas. E como essas pedras foram polidas? Empurradas pela água e se chocando com outras pedras. A Maria Gomes está falando aí, seixo rolado. Exatamente isso. Então, pessoal, olhem a simbologia disso. A pedra está toda bruta, mas a água a empurra para frente. E ela vai sendo empurrada pela água, se chocando em outras pedras, sendo empurrada pela água. Sabe o que é isso na nossa vida espiritual? A gente começa a vida espiritual como homens e mulheres naturais, o que a Bíblia chama de andros psíquicos, aquele que é um ser humano governado pela alma, não é governado pelo espírito. Quem assistiu às aulas anteriores vai lembrar disso. O que acontece? Nós começamos assim como pessoas que são pessoas naturais, que não entendem as coisas espirituais, mas o que acontece? Nós temos o contato com a água da palavra. No contato com a água da palavra, Deus começa a nos lavar e nos empurrar. E quando a gente vai sendo lavado e vai sendo empurrado, a gente vai sendo empurrado pela água, a gente sai da imobilidade e passamos ao movimento. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que significa isso? Ele estava andando e ele se deteve e ele parou. É um processo de degeneração, de parada, é um processo de estagnação. Veja os verbos: bem-aventurado o homem que não anda, ele está andando; que não se detém, ele continua andando, mas mudou de caminho; nem se assenta na roda, ou seja, andando se deteve e assentou. Processo de estagnação espiritual. É assim que a gente fica quando a gente vive conselho de ímpio. Quando a gente vive o conselho de Deus, a gente sai da roda dos escarnecedores, começa a se deter num outro caminho, começa a andar no conselho sábios dos sábios, tá certo? Então olha só que interessante. A pedra bruta, ela tá parada.
a água vem e empurra, ou seja, a água da palavra vem e empurra. E quando empurra, como é que a pedra não só anda, ela vai sendo podada, polida, limada no choque com outras pedras, se chocando com outras pedras. Ou seja, você se choca com o homem de Deus, ele vem e te explica a palavra, ele vem e te repreende, e Deus repreende aqueles que ele ama, e Deus, aquele que é sábio, recebe a repreensão com alegria, aquele que é nécio fica ofendido com a repreensão, mas quando a repreensão vem de Deus e o homem de Deus, Deus, ele repreende aqueles a quem ele ama. A palavra fala claramente isso, eu repreendo aqueles a quem eu amo. Repreensão é sinal de amor, é sinal de carinho, é sinal de cuidado. Uma repreensão com sabedoria, obviamente, não uma repreensão exagerada, né, bruta. Então vejam só, a pedra está bruta lá, a água empurra e ela vai se chocando com outras pedras, ou seja, se chocando com outros cristãos, com outros crentes, com outros homens de Deus, com aqueles que vão te falando, não é assim, Daniel, Jesus não era isso, Jesus não é apenas um profeta famoso, Jesus é filho de Deus. Aí eu, assim, ignorante, adolescente, falava, mas Jesus é Deus também? Sim, Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada foi feito, se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos nele a glória como do unigênito do Pai. 1 João 5,20 diz, no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o alethinos teu, é o alethinos, verdadeiro Deus. Não é Deus falso, é Deus verdadeiro. Lá em Colossenses fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Ele é Deus. Aí você, caramba, eu não sabia que Jesus era Deus, achei que era só filho de Deus. Não, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mateus 28:18 ele diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aí você vai sendo podado. Você vai sendo podado. Você vem e fica triste com alguém que te fez uma maldade. E o que a Bíblia fala? Uma outra pedra diz para você, um outro cristão fala, não guarde mágoa, não guarde sentimentos ruins. O Pai Nosso nos ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque, e o único comentário que Jesus faz do Pai Nosso, ele começa lá, ó, não orem como oram os fariseus, que achando que pelo muito falar serão ouvidos, ficam usando de vãs repetições, achando que pelo muito falar serão ouvidos. Não fica repetindo não, porque Deus não é bobo. Faça a oração assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se você não perdoar as ofensas que fazem contra você, Deus também não vai te perdoar. Jesus pegou um único tópico do Pai Nosso para comentar. E esse único tópico que ele comentou foi, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E você estava lá guardando a amargura, guardando ali aquela angústia, aquele coração amargurado. E aí, de repente, um cristão, um líder, um servo de Deus vem e te poda. Ele fala, Daniel, você não pode guardar a amargura. A amargura é fruto da carne. O raiz de amargura é coisa diabólica. Você precisa liberar o perdão. Lembra quando Jó estava cheio de raiz de amargura dos seus 3 amigos que, em vez de ajudá-lo, ficaram criticando, falando, Jó, cara, sua vida está muito ruim, deve ter alguma maldição aí. O que você fez? Você roubou, você matou, você adulterou? Não fiz nada. Não é possível, você tem que ter feito alguma coisa. Aí Jó fala, poxa, eu sei que vocês eram meus amigos, vocês vieram aqui para ficar me acusando, para me dar um incentivo. E aí Jó guardou uma grande amargura. Só que a Bíblia diz que no momento em que Jó liberou perdão para os seus amigos, a sua sorte mudou. Só que naquela situação, ele teve ali uma pedra maravilhosa. Ele foi podado pelo próprio Deus. Foi Deus que chegou para ele e falou, Jó, peraí, vamos parar de lamúria. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde estavas tu quando estabeleci os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu estabeleci o cordel? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Veja as estrelas, veja a constelação de Órion, veja toda os seres criados, veja o Behemoth, o Leviatã, né? Nessa passagem que Deus fala isso, veja os seres que eu criei, eu sei o que eu estou fazendo, confiem em mim, tá certo? Então olha que interessante. A pedra está toda bruta. Aí a água da palavra vem e te empurra. Quando ela te empurra, você se choca com outras pedras. Deus te coloca no caminho de outras pedras, de outras pessoas que já passaram por esse processo. E você vai sendo podado, você vai sendo limado, você vai sendo ali preparado
Preparado para quê? Né? A pedra vai lá, descendo o rio, batendo em outras pedras, batendo, chega lá embaixo. Quando chega lá embaixo, sabe o que acontece? Você está lá, agora eu acho que eu estou pronto para derrubar gigantes. De repente, vem uma grande mão ali dentro do rio e fala, agora é a sua vez, vamos lá derrubar os gigantes? Pega você e você derruba o Golias, tá certo? Vocês são luzes, vocês são pedras polidas, Deus está polindo vocês, eu também, nós estamos sendo polidos pela palavra, pela água da palavra, e Deus não fica nos preparando e polindo para a gente ficar parado dentro do rio, só vendo a água passar. Não é para isso, porque a luz não foi feita para ficar embaixo da cama, ela foi feita para ser colocada no alto, para que assim ilumine todo o quarto. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se tomarem algo mortífero, não lhes fará mal nenhum. Isso é o Vaikra, isso é o e Deus chamou, né? É o chamado, é a convocação. Deus está te chamando, tá certo? Deus está aí trazendo você para a sua realidade, de que Ele te preparou com a água da palavra, que Ele colocou outros homens e mulheres de Deus no seu caminho para te preparar para você ser lançado como um projétil derrubador de gigantes. Você é derrubador de gigantes, eu sou derrubador de gigantes, nós somos derrubadores de gigantes. A mão de Davi entrando na água é a mão de Deus entrando na sua vida e falando, agora eu te escolhi porque você tem a luz, tá? Então eu chamei aqueles que têm a luz. Vaikra Elohim Laur, Deus chama a luz. Deus está convocando aqueles que são da luz hoje para que você ilumine esse mundo que está em trevas. Como crerão se não há quem pregue? Tá certo? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Deus está chamando, Deus está convocando. Se você é da luz, ouve, tá certo? Ouça as palavras que Deus está falando, amém? Através da sua palavra. Então, queridos, Gênesis 1:5, e chamou Deus a luz dia. Vaikra Elohim Laur Yom. Olha que interessante isso, né? A luz, a gente já viu, or, dá origem àquela ideia de ordem, de ordenar, tem a ver com a palavra aron, que é caixa, que é colocar as coisas em caixas, colocar as coisas em ordem. Então, Deus está chamando a ordem de Yom. Nesse momento, a gente vai tentar entender o que está por trás dessa interessante palavra hebraica, que é a palavra Yom, que é a palavra usada para a ideia de dia, tá? Olha que interessante. A palavra dia, né? Deus chamou a luz de dia. A palavra dia em hebraico, que é Yom, ela tem algumas conexões curiosas, porque ela tem uma conexão com a ideia de mar, porque dia é Yom, mar é Yam. Então as palavras são muito parecidas. A palavra dia tem a ver com a ideia de mar e tem a ver com a ideia de algo assim terrível. Terrível. Você fala, pô, mas por que tem a ver o dia com terrível? Não fique preocupado, vou explicar para vocês. Essa palavra, Yom, ela é composta por duas letras. A primeira letra é a letra Yod, que significa mão em hebraico, Yad ou Yud é mão, e a segunda letra é a letra Mem, que é a letra hebraica para água. E olha que interessante, né? A escrita do hebraico quadrático para a letra M é uma letra assim meio quadrada, tá certo? A letra M. Porém, a escrita original no hebraico proto-semítico, no hebraico arcaico, perdão, não proto-semítico, o hebraico arcaico, é um monte de ondinha. É tipo uma letra M mesmo, tá? E aí, olha só que interessante. Você já parou para pensar por que a letra M tem esse desenho, né? Ou assim com formas onduladas ou ondinhas pontudas? Você já percebeu que a letra M é uma sucessão de ondinhas? Já percebeu que é um mar cheio de ondinhas, a letra M? Porque a letra M em hebraico é Mem e ela dá origem a Maim, que é água, ela dá origem a Yam, que é mar. Então a ideia aqui na palavra dia, Yam, é a união da letra Yod, que significa mão, com a letra M, que é a letra Mem, que significa água. Combinadas, essas duas letras trazem a ideia de água que está sendo trabalhada, água que está sendo, tá ali como se fosse alguém passando a mão na água, né? Balançando a água com a mão. O mar, o que é o mar ao olhar do antigo nômade bíblico, né? O mar, ou outro
o grande corpo de água, né, um grande, tipo o mar Mediterrâneo ou os grandes oceanos, é um local de tempestades e é um local de ondas grandes, né? Era assim que eles olhavam para o mar. E aí, então, eles olhavam para o mar como essa ideia, né? O mar é o local onde tem raios, onde tem tempestades, onde tem ali ondas grandes, e é um lugar de desafios, né? Então, por que eles viam assim com essa apreensão, essa ideia do mar, né? Porque o mar era considerado um local ali perigoso por causa da sua profundidade, né? O mar muito profundo, as ondas e tal. E você pergunta, qual é a relação dessa ideia de mar com a ideia do dia, né? Os dias, eles começam e se iniciam quando o sol nasce e se põe, tá certo? Agora, se você está na terra de Israel, se você está no lugar onde esse idioma brota, se você pensa em nascer do sol e pôr do sol na mentalidade de quem está ali no Oriente Médio, quem está em Israel, aqui onde eu moro eu sei exatamente onde o sol nasce e onde ele se põe. Ele nasce de um lado aqui, ele se põe sempre do mesmo lado. Tá certo? Às vezes ele fica mais alto, às vezes fica mais baixo, às vezes o sol não chega nem no meio-dia ficar lá em cima, dependendo da estação do ano, mas ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. O sol sempre nasce no leste e sempre se põe no oeste. É por isso que tem muitos cultos que os templos são virados para o leste, porque é o sol nascente, que eles cultuam o sol nascendo. Agora, eu te pergunto, onde é o oeste para quem está em Israel? Onde o sol desce, onde o sol se põe, onde o dia termina. Porque é muito interessante isso. Na mentalidade hebraica, até hoje, o dia ele termina e começa no mesmo horário, mas não à meia-noite. Para nós aqui no Ocidente, a segunda-feira ela vira terça-feira, meia-noite. Na meia-noite vira o dia. A viração do dia é nesse horário. Para os povos dos tempos bíblicos, o dia, a meia-noite deles, essa virada, é 6 da tarde. É a hora do pôr do sol. Você sabe que em Israel, até hoje, quando dá sexta-feira, 6 da tarde, já é sábado, já é o Shabat. Quando dá sábado, 6 da tarde, já é domingo. Então, não é mais o sábado. O sábado dura das 6 da tarde de sexta-feira até as 6 da tarde do sábado. Porque na mentalidade bíblica, a meia-noite deles, ou seja, a virada, é às 6 da tarde. 6 da tarde muda o dia, que é a hora que o sol se põe. Então, o dia ele termina e começa para os povos bíblicos exatamente no pôr do sol às 6 da tarde. E onde é o oeste de quem está em Israel? É nenhum outro lugar senão no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é onde o sol se põe. O sol sempre se põe no mar. O sol sempre desce ali no mar, tá certo? Ele desce lá no horizonte. É claro que para quem está em Israel, no litoral, olhando do litoral para frente, tá certo? Essa é a conexão entre a ideia de dia e de mar e de terrível, né? de apreensão. Por quê? Preste atenção comigo, pessoal. Deus cria Adão e Eva, tá? E aí, o que acontece? Adão e Eva nascem e vem o dia. O dia está claro. Agora imaginem a situação da experiência de Adão e Eva quando, de repente, eles começam a ver que está escurecendo, que a luz está se apagando, que está acabando a luz. Hoje a gente está em casa e, de repente, sai a luz e a gente pensa, será que eu esqueci de pagar a conta de luz? Será que caiu algum poste? Será que deu algum problema? A gente fica preocupado, né, quando acaba a luz em casa. Agora, imagine a percepção dos seres humanos que primeira vez viram a noite chegando, a luz indo embora, a luz indo embora. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A luz está acabando, vai ficar tudo escuro. Meu Deus, isso não gera uma apreensão? Isso não gera uma preocupação? Isso não gera um medo? Imagine a luz indo embora, né? Lembrando que a luz, Deus representa a própria luz.
Agora, o que acontece, e isso é maravilhoso? Conforme o luminar maior, que é o Sol, vai descendo, o luminar menor vai subindo, certo? Conforme a fonte de luz, a estrela, que é Deus, vai descendo, o satélite, que é a Lua, vai subindo. Lembra João Batista falando? Convém que eu diminua para que ele cresça. O que o João Batista está falando? Eu sou satélite, nós estamos na noite. Porque eles estavam vivendo em trevas. Então ele fala, eu sou a luz da noite, a pequena luz, o satélite. Convém agora que a noite acabe e o dia chegue. Eu preciso diminuir, que eu sou a luz menor, para que a luz maior chegue. Convém que eu diminua para que ele cresça. Ou seja, João Batista está falando, pessoal, as trevas da humanidade estão acabando, porque a gente está saindo da escuridão, onde só poucos servos de Deus refletem a luz, e a luz dos homens que ilumina todo homem está chegando, que é Jesus Cristo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar os cadarços da sua sandália. Ele está chegando para trazer a nossa luz, tá certo? Então, pessoal, olha que interessante. Quando o mundo está em trevas, quem é o referencial do mundo é a igreja. Somos eu e você, somos nós, é o povo de Deus que está ali como uma luzinha para não deixar o mundo ficar em total trevas, tá certo? Então, vamos voltar para Adão e Eva. Adão e Eva olhando, mas Deus, para onde você está indo? Deus, para onde você está indo? Nós precisamos de você, nós precisamos da sua luz. E Deus vai saindo de cena falando, a luz agora são vocês. Jesus sendo o assunto aos céus, falando, agora eu vou para o Pai, mas eu deixo o Espírito Santo com vocês. Obras ainda maiores que as minhas vocês farão. O que é isso? Isso é o Vaikra, isso é o Corim, isso é o chamado. Ele está convocando, ele está falando, ó, eu mostrei como é que faz o serviço, eu vou tirar aqui umas férias e agora você faz o serviço. Esse é o chamado. Esse é o ciclo da luz e do dia. Entenderam? Então a Bíblia diz que o Sol é o luminar maior que governa o dia e a Lua é o luminar menor que governa a noite. A Lua não tem luz própria, ela só reflete a luz de Deus. Ou seja, no mundo em trevas, quem reflete a luz de Deus são os cristãos, somos nós. Porque nós somos um referencial da luz. E é tão interessante porque, lembram os dimmer? O dimmer, que é você, em inglês, dim é você baixar a luz, né? Deixar só um facho de luz. Então o dimmer, dim, né? Que faz o dim, você vira o dimmer e a luz vai ficando fraquinha, não é verdade? É como se Deus estivesse falando, meus filhos, tá na hora de dormir. Agora eu vou pegar o dimmer e vou deixar a luz fraquinha, só um abajur. Ou seja, a lua é um abajurzinho para a gente poder dormir. E aí, enquanto a luz do sol está longe, a luz da lua é uma expressão da luz do sol. É uma luzinha para não deixar a humanidade em total trevas. Jesus falou, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar a luz com vocês. Ou seja, nós somos esse satélite que tem essa responsabilidade de sermos luz em meio às trevas, em meio a Bíblia fala, este mundo tenebroso. Tá certo, queridos? Olha que interessante essa ideia. Por isso nós somos o Yom, nós somos o dia. Nós trazemos o dia à tona. Nós somos a lua na noite que está anunciando a chegada do dia. Nós estamos falando, fiquem tranquilos, o sol vai voltar. O mundo está em trevas, o mundo está estranho, mas o sol está chegando, o sol vai voltar. O que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas eu volto. Parábola das 10 virgens. Eu estou aqui com vocês, mas eu volto. A parábola dos talentos. Eu derramo os talentos e vou para lá, mas eu volto. Ou seja, a igreja é a luz nas trevas falando, pessoal, fiquem tranquilos, o mundo está horrível, o mundo está em trevas, mas eu quero mostrar a vocês que existe uma luz. Receba essa cura. Aí eles veem um milagre, um prodígio, aí todo mundo fala, nossa, você é muito poderoso. Você fala, esse poder não é meu, esse poder é de Deus. Eu sou só um satélite que expressa a luz de Deus. Maravilhado você vai ficar quando o sol chegar. Quando o sol chegar e a luz chegar, aí você vai ver o que é poder, você vai ver o que é majestade, você vai ver o que é unção. Então, a igreja é a luz na escuridão que aponta para a chegada iminente e eminente, iminente no sentido de muito próxima e eminente de
gloriosa é a chegada iminente e eminente do sol que está chegando. E eu digo para vocês, Jesus está voltando para resgatar a lua, para resgatar a noiva, para resgatar a sua amada. Nós somos o povo amado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, como servos de Deus, como lua, como satélites, como reflexo da luz de Deus, temos que anunciar: mundo, o mundo está em trevas. E a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Nós pregamos, Maranata, como está falando a Rimena, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Nós estamos anunciando: busquem a Deus, entreguem o seu caminho ao Senhor, confiem nele e o mais ele fará. Entregue o seu caminho a Deus, porque ele está voltando. Você pode ter se acostumado com as trevas desse mundo, com esse mundo caótico, cheio de confusão, cheio de maldade, mas o sol virá e o sol vai prestar conta. A noite vai passar e o poder da glória de Deus, do sol, do dia, está chegando. Ele vai nascer lá no Oriente. De repente, ele virá. Todas as nações da terra verão e se lamentarão. Ele vai rasgar os céus e todas as tribos, línguas e nações verão a vinda do Filho de Deus, vindo no seu segundo advento, como Jesus falou lá em João 15, anunciando exatamente essa segunda vinda. Isso é algo que está patente, né, em vários passagens, várias parábolas, vários versículos bíblicos. Em João 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não assim fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugares, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, queridos? Ele vai voltar, as trevas serão vencidas pela luz, porque a luz, ela vence as trevas, e as trevas não entenderam a luz e não podem resistir à luz. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora automaticamente, e é isso que você pode fazer também com as trevas na sua vida. Diga para as trevas da sua vida agora, em nome de Jesus, ordenando que saia todo o fruto da carne, toda a depressão, toda a raiz de amargura, toda disputa, todo ciúme, toda porfia, todo sentimento ruim, toda inveja. Manda isso embora agora em nome de Jesus, que as trevas vão embora e você receba do Senhor a luz que dissipa toda a escuridão em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então o dia é o acúmulo da luz, é a luz sendo plena e é a derrota das trevas. E Deus chamou a luz de dia e Deus chamou as trevas de noite. Trevas em hebraico a gente já estudou, é a palavra rosher, é uma palavra que tem uma direta relação com a ideia de vaidade ou confusão. Então Deus chama a confusão de noite, né? Como é que é noite em hebraico? A palavra noite em hebraico é laila. A gente fala laila tov, né? Boa noite. Como é que é bom dia em hebraico? Yom tov. Como é que é boa noite? Laila tov. O que significa essa palavra laila, né? Laila no sentido de noite. Quando a noite chega, o céu da noite, né? Ele é como se existe uma ideia em hebraico entre a ideia de noite e a ideia de você rolar, você enrolar, você dar um loop, você fazer assim. Por quê? A ideia é como se fosse uma cortina fechando, entendeu? Sabe aquela cortina que fecha para cima? Esse é o conceito que está por trás da palavra hebraica laila, né? Quando a noite chega, o céu noturno ele desce, né? Na verdade, em vez de subir, imagine um blackout descendo, né? A noite é vista com essa ideia. É como se fosse um blackout, né? Um tecido grosso que está amarrado ali em cima e quando chega a noite você solta a fitinha e ele desce e ele tampa a luz, tá certo? É como se fosse isso, né? Como o céu da noite descesse como um rolo que é aberto. E quando a luz chega, né? O céu da noite é rolado de volta, né? Ele rola para baixo e ele rola para cima. Ou seja, a noite ela é um movimento de abrir o rolo e o dia é o movimento de fechar o rolo.
Sabe o que significa isso? Isso significa que quando a gente está vendo as trevas chegando, quando nós estamos passando uma aflição, a gente precisa abrir o rolo e ler o rolo, tá certo? Quando a gente está vivendo uma situação de aflição, está vindo uma escuridão, uma tempestade, uma confusão, uma rocher, vem de rachak em hebraico, abra o rolo e medite no rolo e mergulhe no rolo e entre no rolo com a cabeça toda. E aí quando Deus começa a se manifestar, você fala amém, Senhor, você guarda a palavra e fala agora eu vou te adorar. Amém? Então o que quer dizer isso? A palavra, o rolo da palavra, ela tem o seu maior efeito quando a gente está em angústia, quando a gente está em aflição. E eu quero dizer para vocês, enquanto Jesus não voltar, a noite está instaurada. Ainda que a gente esteja durante o dia hoje, mas espiritualmente nós estamos na noite. Quando Jesus vem ao mundo, o mundo está em dia. Quando Jesus volta para o Pai, o mundo está na noite. E o mundo só vai virar dia novamente quando Cristo voltar. Inclusive, no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra não haverá mais o sol, porque Cristo vai ser a nossa luz. Vejam só como é que fica evidente isso. Cristo será a própria luz. Ele vai substituir o sol. O nosso sol físico, ele vai ser o sol. Então, enquanto Jesus não está no mundo, nós estamos na noite. E na noite, o que acontece na noite? A lua expressa a luz de Deus, ou seja, os filhos de Deus refletem a luz de Deus e o rolo está aberto. Ou seja, o que é o rolo está aberto? O rolo é o GPS. O rolo é a maneira como você vai transitar na noite. Imagina você na noite viajando de carro e totalmente ali sem o farol do carro. Você sem farol, sem iluminação. Qual é a única maneira de você conseguir andar ali? Se você tiver um GPS que consiga fazer você saber onde tem uma curva, onde vai para lá, onde vai para cá. É isso. Nessa era da humanidade, do ano zero até a volta de Cristo, a humanidade está na noite. E a luz que é norte para as pessoas é a luz da lua, que é a igreja. Na noite, o rolo desce, o rolo se abre, o pergaminho abre, tá certo? O que significa o pergaminho abre? É o momento de meditar na palavra, de se encher da palavra e de anunciar a palavra. Amém, queridos? A hora é essa, a hora da luz brilhar é agora. É na hora da confusão, é na hora da aflição que o cristão se mostra relevante, que o cristão se mostra útil, que o cristão se mostra ali uma referência para aqueles que estão em trevas. Aqueles que estão em trevas estão ali sem esperança, estão sem chão, estão sem referência. É nessa hora que a igreja, que é a lua, que é a luz na noite, ela simplesmente diz: veja, há um caminho, há uma luz, o sol está chegando, o sol vai voltar, se reconcilie com Deus para que quando ele chegar, ele não te rejeite, mas ele te receba como um filho que recebeu o poder de ser feito filho de Deus porque crê no nome. Amém, queridos? Receba essa palavra na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Vaikra Elohim Laor. Deus chamou aqueles que são da luz e ele está chamando a luz de dia. E ele está dizendo para você, você é a luz de Deus nas trevas. Receba essa luz em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma honra, um prazer contar com a sua audiência, com a sua presença aqui. Me ajuda a divulgar. Aqui embaixo tem uma setinha onde você pode compartilhar. Lá no YouTube você pode compartilhar. Dá um print na tela, chama os seus amigos, tá certo? Para que a gente crie uma corrente aqui de oração. Isso é uma corrente de oração. Isso é uma corrente para a gente mudar a nossa mentalidade. E você sabe que uma pedra polida, ela vai polindo todas as outras que estão ao seu redor. Se você receber essa palavra de Deus que a gente está trazendo toda manhã, essa porção da palavra, e você disseminar essa porção da palavra, é você que está se transformando numa pedra polida e polindo as outras pedras. Um abraço aí para o Russo, para o Wanderson, Pastor Valmor, Norma Lúcia, Regina Bento, Alzira. Deus abençoe todos vocês. A Marisa, fotografia, Teca, Fit Fácil. Muito obrigado. Pastor Alvaris Caetano está aí na área. Obrigado, meu querido. Zu Rafael, Mariane. Deus abençoe vocês grandemente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Kelly Cristina, Diri Rezende, Oficial, Mauricinho, Valeu, Lu Rodrigues, Rita Dantas, Mariane, Magalhães, Cláudio,
Arte, Bainando, Evelise, abraço aí para a galera de Joinville, Zu Rafael, Laimar, fiquem na paz, Deus abençoe vocês, Marina de Bozan, Tônio Lajaque, Camille de Carvalho, Cláudia, Simone, fiquem em paz, examine todas as coisas, retém que é bom, se Deus assim permitir, amanhã a gente volta, ok? Cláudia, lê o meu e-mail, valeu, vou dar uma olhada lá, fiquem em paz, Deus abençoe vocês, amém? Valeu!